Olá, pessoal. Vamos agora conversar sobre o signo de Gêmeos, com relação a arquétipos, símbolos, mitologia, deuses e deusas. Vamos ver o que é que esse signo nos traz. Bom, Gêmeos é o terceiro signo zodiacal. O modo dele é mutável, o elemento dele é ar e o regente é Mercúrio. Outros arquétipos míticos relacionados a Gêmeos. Nós temos Castor e Pólux, que é do grego, os Ashvins, que são hindus, e o Nicien e Evenicien, que são celta, Helena e Clitemnestra, que são as gêmeas gregas, o Peter Pan, o Hermes, que é o próprio Mercúrio. A constelação de Gêmeos ela é facilmente distinguível porque ela consiste em duas estrelas. Essas estrelas estão lado a lado, de magnitude aparentemente igual. Porém, se olharmos mais de perto, fica evidente que uma estrela é um pouco mais brilhante que a outra. Isso está correto, porque um dos gêmeos mitológicos, chamado Gemini, era filho de Zeus, enquanto o outro era apenas um mortal. Zeus veio até Leda, esposa do rei Tíndaro de Esparta, disfarçado de cisne. Como ela era a mais bela das mulheres, ele a seduziu às margens de um rio. E ali Leda deu à luz a dois pares de gêmeos, um masculino e o outro feminino. Castor e Pólux eram os meninos. Helena e Clitemnestra eram as meninas. Castor e Clitemnestra eram filhos do rei Tíndaro, enquanto Pólux e Helena eram semideuses, filhos de Zeus. Os gêmeos, portanto, são mais propriamente parte de um quaternário. Esses dois pares de gêmeos fazem parte dessa quaternidade, vamos dizer assim, que é um símbolo quádruplo de completude que inclui elementos masculinos e femininos, humanos e divinos. Castor e Pólux eram inseparáveis e realmente sempre são vistos juntos nos mitos. Há poucas diferenciações entre eles. Castor era renomado por suas proezas de cavalaria e condução de carros. Pólux era o mais famoso dos lutadores. Os Jogos Espartanos foram instituídos em sua honra. Curiosamente, os gêmeos eram também as divindades padroeiras dos marinheiros, e sempre que se via o fogo de São Telmo, com seu intenso brilho no alto de um mastro, os marinheiros gregos acreditavam ter recebido uma visita de gêmeos. Castor e Pólux tomaram parte de muitas aventuras heróicas na mitologia grega, notadamente a viagem de Jasão e dos Argonautas. Esse pedaço está lá em Áries. Castor, o irmão imortal, foi morto durante uma guerra com os outros gêmeos semidivinos, Idas e Liceu. Pólux, lamentoso, rogou a Zeus que não o deixasse sobreviver sem seu irmão. Como filho de Zeus, porém, Pólux era imortal. E por isso ele subiu aos céus, onde foi posto entre, vamos dizer assim, as constelações com seu irmão Castor. Pólux, o gêmeo imortal, é a estrela mais brilhante. Por causa da mortalidade de Castor, ordenou-se que os gêmeos passariam metade do tempo no mundo subterrâneo e a outra metade no céu. Isso corresponde, é claro, aos períodos em que a constelação de Gêmeos era visível no céu e oculta no mundo subterrâneo. Os gêmeos divinos não são apenas uma característica da mitologia grega. Eles aparecem em todos os lugares em que se falam línguas indo-europeias. Na Índia, eram chamados de Ashvins, o que significa os cavaleiros, que é uma constelação que recebe o nome deles, mas não é a mesma que nós conhecemos. Os Ashvins eram filhos de Surya, o deus Sol, e além de cavaleiros, também eram poderosos curandeiros. A sua ligação com o cavalo remonta a um tempo anterior à história registrada,
pois um dos mais antigos rituais védicos era o Ashvamedra, ou sacrifício do cavalo. Esse ritual ligava-se ao mito dos gêmeos Ashvin, indicando que os gêmeos divinos eles eram cultuados já numa data muito primitiva. Podem ter sido também padroeiro do povo comum, os pastores de gado, os pastores de ovelhas, artesãos, comerciantes, eh, dos caras que cuidavam de cavalos e do antigo mundo indo-europeu. Essa ligação com os ofícios de habilidade faz parte do arquétipo de Gêmeos até hoje, pois é, pois este é o signo da versatilidade e destreza por excelência. E na astrologia médica, Gêmeos rege as mãos, instrumentos gêmeos do talento e da realização manual. Não vemos mais o signo como relacionado à cavalaria, pois esse arquétipo atualmente é associado ao signo oposto a Gêmeos, que é Sagitário. Vale lembrar, porém, que os tipos de gêmeos com frequência sentem afeição por carros esportivos complicados, assim como pelas habilidades necessárias em mecânica para cuidar deles. O automóvel é o equivalente moderno do cavalo e, em geral, relaciona-se à terceira casa de um mapa, que é o lar natural de Gêmeos. De fato, Gêmeos é a terceira casa e refere-se a todos os tipos de transporte, mas especialmente às viagens curtas que os antigos podiam efetuar em alguns dias a cavalo e que os homens modernos geralmente fazem de carro. Os gêmeos de hoje em dia não têm associações fortes com a cura, que era obviamente importante no mito hindu dos gêmeos divinos, mas a associação ainda estava presente na Grécia. Apolo, o Sol, e Hermes, Mercúrio, o moderno regente de Gêmeos, eram dois conhecidos deuses gregos. Nas regências olímpicas, Gêmeos estava ligado a Apolo, que era o deus da cura. É só ver lá o arquétipo do Sol. Ainda mais importante é o fato de que Apolo é o irmão de Hermes, e Hermes carrega o caduceu, que é um bastão com duas serpentes entrelaçadas, que é o símbolo moderno da cura. Apolo também possuía muitas habilidades científicas, coisa que ainda encontramos atualmente no signo de Gêmeos. Mais que isso, Apolo era um deus do Sol, e na Índia Védica, os gêmeos divinos eram filhos do Sol. Hoje pensamos em Gêmeos principalmente como o signo do intelecto e da dualidade. O simbolismo do intelecto deriva-se, é claro, do seu planeta regente Mercúrio. A dualidade de Gêmeos relaciona-se ao fato de que um signo duplo, né, ou seja, Gêmeos, está realmente mostrando essa face, a dualidade. Por isso, representa com frequência o conflito entre o ego e a sombra numa dada personalidade. O ego sempre luta para tomar o caminho consciente, seja baseado na vontade individual ou nas tradições da sociedade como um todo. Já a sombra, o nosso lado oculto, representa todos os valores que reprimimos ou nos recusamos a reconhecer como nossos, que podem ser brutais e violentos, ou também espirituais e transcendentes, dependendo do sistema de valores utilizado para dar forma ao ego consciente. O lado sombrio está sempre se arrastando para fora da escuridão e entrando na luz, na personalidade do tipo de Gêmeos. É por isso que os consideramos volúveis, inconscientes e potencialmente traiçoeiros. Embora o mito de Castor e Pólux traga poucas informações sobre essa dualidade de sombra e eu, a manifestação feminina do mito é muito mais clara. E é como notado, os gêmeos, que eram parte de uma quaternidade quádrupla, possuem um reflexo feminino nas gêmeas Helena e Clitemnestra. Helena, filha de Zeus e Leda, é bela e passiva. Nunca se afastou do comportamento normal, mesmo quando sua falta de força interior e de resolução iniciou a Guerra de Troia. A sua irmã mais humana, Clitemnestra, possui uma energia mais sombria.
Assassina o seu esposo, que era o rei Agamenon, quando este volta da guerra de Troia. Porém, o seu temperamento é mais sombrio e violento. Sua vontade também é mais forte. A dualidade das duas irmãs é bastante aparente. Helena é divina, mas passiva. Clitemnestra é forte, mas motivada apenas por suas paixões e desejos. Separadas, podem apenas produzir a destruição, seja pela ação ou pela falta desta. Apenas quando a vontade se une com a espiritualidade é que uma ação positiva dirigida pode ter lugar. A dualidade geminiana é vista de forma ainda mais clara na história dos gêmeos Nicien e Evnicien, do épico galês O Mabinogion. O Mabinogion é uma coletânea de manuscritos em prosas escritos em galês medieval. E eles são parcialmente baseados em eventos históricos do início da Idade Média, mas que podem remontar a tradições da Idade do Ferro. Nicien é o eterno pacificador, enquanto Evnicien provoca uma guerra ao mutilar brutalmente os cavalos do rei da Irlanda. Essa cena violenta, tão sugerida do sacrifício védico de cavalos, recebeu uma angustiante interpretação moderna na peça de Peter Shaffer, chamada Ecos. Quando a guerra com a Irlanda traz a destruição ao povo de Gales, Evnicien, arrependido, traz a vitória aos galeses, sacrificando a si mesmo, saltando no caldeirão do renascimento. As gêmeas Helena e Clitemnestra também podem ser consideradas a ânima ou a natureza feminina de seus irmãos gêmeos Castor e Pólux. Somos inclinados a associar gêmeos apenas com gêmeos homens e a virtualmente ignorar as mulheres. Mas, como já mencionei, todos fazem parte do conjunto. E quando as quatro partes se integram, gêmeos conseguem a completude. Muito provavelmente a referência aos homens deve-se ao fato de ser gêmeos, um signo masculino, aéreo, ligado ao arquétipo pensador de Jung. Na arte clássica, os gêmeos são, digamos assim, com muita frequência representados como crianças pequenas. E a curiosidade da mente jovem é por vezes precipitada e inoportuna, assim como o comportamento de meninos adolescentes. Em qualquer dos casos, a maior parte das referências astrológicas a gêmeos descreve o signo como andrógeno, que não possui características masculinas nem femininas em abundância. E realmente, a personalidade e a aparência física de muitos nativos de Gêmeos refletem características jovens, assexuadas, mesmo quando adultos. Obviamente que há exceções para esse caso. Uma delas foi a grande Marilyn Monroe. Mas, na maior parte, nativos de Gêmeos são adequadamente descritos como puers e puelas. O complexo de puer a eternos, definido por Jung e Marie von Franz, pode ser traduzido literalmente como eterna juventude. A manifestação infantil no homem ou na mulher deste anseio por ser um Peter Pan pode ser notado em alguns signos astrológicos, mas é mais forte em Gêmeos e em seu planeta regente, que é Mercúrio. Se a gente olhar o símbolo de Mercúrio, como Hermes, ele parece o Peter Pan. Isso se deve à natureza incansável, vagabunda da mente, sempre em busca de lugares ainda não explorados e de estímulos constantes. Para um nativo de Gêmeos, envelhecer é a morte, assim como é a morte para a mente interromper as suas buscas. E realmente, Marilyn Monroe, uma de nossas mais famosas puelas, preferiu a morte à realidade de envelhecer. O terceiro signo do zodíaco é o primeiro dos signos humanos, ou seja, Castor e Pólux, e foi o primeiro dos signos de ar, o reino dos relacionamentos mentais e sociais. Com frequência,
como ocorria com Castor e Pollux, há um relacionamento entre irmãos com que o indivíduo de Gêmeos precisa lidar. E com muita frequência, esse relacionamento desafia a posição de Gêmeos em vez de apoiá-la. Se o adversário, um verdadeiro gêmeo, ou simplesmente um irmão, ou mesmo um sócio, as capacidades de Gêmeos são excitadas e estimuladas como Gêmeos, por ter um oponente. Mas, como já observado, a disputa ocorre mental ou intelectualmente para os geminianos, em oposição ao desafio mais físico ou ativo exigido por Gêmeos. Por vezes, o processo de Gêmeos envolve o desafio de ter uma alma gêmea em outro plano, como Castor e Pollux, já que o que era mortal morreu. Em outros momentos, envolve a dualidade luz e sombra, tão característica de Gêmeos. Para outros ainda envolve a dualidade inata da mente. Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. É uma frase que descreve uma manifestação de dualidade mental. Outra manifestação semelhante é a mente que continuamente toca como um rádio. A pessoa acostuma-se tanto ao ruído de fundo que tem pouca, se é que tem alguma, consciência do que está sendo realmente transmitido. Um outro aspecto da dualidade geminiana é a separação entre o mundo físico, o corpo, e o mundo mental, a mente, que é talvez a dualidade mais comum experimentada nos primeiros estágios da consciência humana. As atividades externas são realizadas de uma forma automática, enquanto a mente continua a sua procura interior, inteiramente afastada do que está realmente acontecendo do lado de fora. Obviamente, essas são todas manifestações de um arquétipo de Gêmeos disfuncional ou aflito. Geminianos mais evoluídos conseguem integrar a sua dualidade de tal forma que são concentrados e voltados para uma direção em particular. Dessa forma, desafiam a si mesmos a explorar áreas novas e desconhecidas da mente humana. Devemos muito do simbolismo de Gêmeos a seu regente astrológico Mercúrio, ou Hermes. Mercúrio é um malandro que, com frequência, leva a melhor até sobre si mesmo. Os nossos exemplos mitológicos de Gêmeos envolvem a interação de duas forças opositoras, e seja que o duelo consista na luta contra a luz e as sombras internas de uma pessoa, ou talvez num desejo por um lugar entre as estrelas, com frequência há em Gêmeos essa ânsia por algo que não é acessível na forma corporal ou terrestre. É verdade que as pessoas com um forte fator de Gêmeos, ou de qualquer dos signos de ar, aliás, têm um relacionamento fraco com o mundo físico. O desejo de Pollux de renunciar à sua imortalidade para poder se reunir a seu irmão relembra o centauro Quiron, que está associado a Sagitário, que é o oposto de Gêmeos. Ele também era afligido por uma dor que não podia ser curada na vida terrena e suplicava para que a sua imortalidade cessasse para que pudesse deixar o plano terrestre. Observamos muitos geminianos talentosos e dotados, cujo destino era deixar cedo a vida terrena. Um exemplo, Marilyn Monroe e Judy Garland atingiram a imortalidade antes de seu falecimento prematuro, mas se tornaram ainda mais elevadas ao se libertar do plano físico, onde não mais tinham de lutar com a dualidade de luz e sombra que afeta tantas estrelas de Hollywood. Já os irmãos Kennedy, e mais notadamente o geminiano John Fitzgerald Kennedy, parece dramatizar mais o mito Castor e Pollux. A despedida prematura do presidente Kennedy colocou-o nos céus da lenda americana como uma estrela brilhante junto com seu irmão já falecido, Joseph, e seguido por seu irmão mais jovem, Robert. Em astrologia médica,
Gêmeos rege os braços, mãos, ombros e pulmões. Braços e mãos parecem apropriados para essas destras criaturas dotadas em mecânica. Mas e quanto aos pulmões? Gêmeos é, afinal de contas, um signo de ar, e são os pulmões que recebem e expelem ar fresco para o corpo. Essa respiração, esse prana em sânscrito ou ruach em hebraico, significa, na verdade, espírito, e a capacidade do corpo de respirar corretamente o mantém vivo. Mas ainda mais importante é que a entrada de ar puro e a expulsão de ar, que já é um processo até viciado, é o que mantém o corpo, a mente e o espírito conectados e fluidos. A necessidade de Gêmeos por ar extra é com frequência expressa no vício do fumo, pois ele força a pessoa a inalar e exalar ritmicamente, controlada, como se fosse até uma yoga, e satisfaz essas necessidades de maneira muito mais saudável. Planetas em Gêmeos, com frequência, eles se expressam no relacionamento segundo o tema da dualidade aqui narrada. A eterna curiosidade da mente da criança, ela busca atingir novos picos de estimulação intelectual e de exploração. Jacques Cousteau tinha um Sol em Gêmeos na nona casa, a casa natural de Sagitário. Ele levou a exploração a novos caminhos no século XX. Muitos geminianos buscam incansavelmente a vida pelo ideal, experimentando muitos estilos de vida no processo. O Sol, a Lua ou o ascendente em Gêmeos trarão ao indivíduo uma duradoura luta para integrar os aspectos duplos ou opostos de sua natureza. Com frequência, os fatores opostos serão representados astrologicamente por dois signos proeminentes em outro lugar do mapa. Por exemplo, um geminiano com a Lua em Touro e Sagitário em ascensão. Ele pode estar sempre em busca de modos para integrar satisfatoriamente os princípios de Touro e Sagitário na tentativa de equilibrá-los. Em particular, com o Sol em Gêmeos, a força solar concentra-se nesse aspecto duplo da natureza interior da pessoa, de forma que ambas as extremidades de um diálogo são estabelecidas, exista ou não um parceiro externo. Quando a Lua está ali, os nativos ficam satisfeitos em ler, ter longas conversas com amigos e permitir-se usar novas tecnologias da informação, como brincar com o controle remoto de, sei lá, 420 canais, até perceber que não tem nada na TV e sair rapidamente, mas sem objetivo, em seus carros. Mercúrio em Gêmeos está em sua dignidade. As pessoas que possuem esta posição planetária, elas mostram muitas qualidades no campo da informação, sejam pesquisadores, escritores, jornalistas, radialistas, palestrantes, professores ou até mesmo contadores de história, mesmo se o fazem apenas por hobby. Já com Vênus em Gêmeos, como afirmam os livros populares sobre astrologia, pode ser paqueradora, mas também terá charme até a raiz dos cabelos. Quando Marte está em Gêmeos, concede grande energia para o processo mental e social e pode com frequência ser conhecido por sua capacidade de ter experiências pioneiras de pensamento. Corridas de carro ou trabalhos que envolvam transportes em geral também podem ser gratificantes para os que têm Marte em Gêmeos. Não nos esqueçamos dos cavaleiros gêmeos da Índia. Quando se tem Ceres e Palas Atena em Gêmeos, desenvolve e nutre dons educacionais, dando ambos muita atenção a objetivos intelectuais em geral. A principal diferença é que, com Ceres em Gêmeos, o indivíduo pode apreciar o exercício desses dons dando aulas ou tendo um filho, enquanto que com Palatena, o brilhantismo pode surgir já no início da vida,
resultando uma criança prodígio. Pessoas com Juno em Gêmeos, eles buscam criar laços com quem possa lhe trazer estímulo mental e muita conversa. E sem dúvida eles apreciam uma ampla variedade de assuntos e pessoas ao buscar esse processo. Vesta em Gêmeos é maravilhosa para concentrar e disciplinar a mentalidade de uma pessoa para uma área particular de especialização. Saturno também faz o mesmo nesse signo dos Gêmeos. Júpiter ou Saturno em Gêmeos traz a necessidade de comunicação e de circulação de ideias para a esfera social e, por vezes, até legislativa. Já Quiron, na terceira casa, é com frequência o super multimídia, demasiado talentoso ou brilhante e preso num mundo pleno de perspectivas recorrentes até que consiga focalizar os seus talentos. Urano também brilha de forma bastante luminosa aqui e a força do intelecto pode precisar ser muito bem domada. As meditações ajudam bastante com isso. Antes que esses nativos possam surgir como os grandes escritores e comunicadores que potencialmente são. Os 7 anos que Urano passou em Gêmeos, em sua mais recente jornada, eu vou dar assim um exemplo lá no, da- desse, de- por esse signo, né, de Gêmeos, ocorreu em 1942 a 1949, quando nasceu a primeira onda de bebês do pós-guerra. Esses talentosos futuros pensadores são os pioneiros da nova era. São também os feiticeiros da era da informação, dotados com computadores e máquinas altamente sofisticadas. Também nesses anos, viram o nascimento dos computadores e também da televisão, dois instrumentos de comunicação que contribuíram grandemente para a era da informação e da alta tecnologia. Netuno, na terceira casa, tem um desejo de informação relacionado ao misticismo e ao outro mundo, e pode ser também um talento para a música, poesia ou até mesmo o teatro. Mas, assim como todos os planetas exteriores nesta casa de Gêmeos, haverá um problema em concentrar a atenção. Já Plutão é um voraz coletor de informações quando está nessa casa de Gêmeos. Mas esses indivíduos devem tomar cuidado para não investir demasiada energia emocional nos conceitos mentais que constroem a partir dessa informação. Porque tudo o que é plutoniano pode acabar por desmoronar, incluindo as suposições intelectuais. Mesmo assim, há um impulso muito forte para continuar a coletar dados. Deve-se notar que os dois planetas mais lentos do nosso sistema solar, que é Netuno e Plutão, que se encontram no céu apenas uma vez a cada 200 anos, encontram-se no final do século XIX em Gêmeos. Nessa época, o avião e o automóvel eram apresentados e aceleravam a evolução e certamente a mobilidade da humanidade de um modo que não pode ser igualado desde a invenção da roda. Quando a dualidade de Gêmeos está unida e concentrada, grandes realizações se tornam possível. É um signo bem forte, né? Porque é bem latente os dois lados opostos, que é luz e sombra, e deve ser assim muito bem trabalhado esse simbolismo, né? Onde as pessoas do signo de Gêmeos vão ter grande elevação e sucesso na vida. Um forte abraço, muito, muito obrigada.